Olá, bom dia pessoal. Hoje nós vamos conhecer mais um conjunto numérico. Vamos começar a conhecer o conjunto dos números racionais. No livro de vocês, na página 98, a gente tem uma introdução a esse conjunto. Que nós temos aqui é que no conjunto dos números racionais nós temos as seguintes situações de cotidiano que a gente pode observar. Números que medem distâncias entre cidade, massa de refeição, altura máxima de veículos, de viaduto, medida de móvel, altura de prédio, tempo de viagem. E aí tem aqui, nas imagens, a representação desses números, como vocês podem ver, Número natural, aqui 85, né? Número decimal, aqui mais um natural. Aqui mais um número decimal, que é a medida de peso. E aí, para vocês conhecerem um pouco desse conjunto, eu fiz aqui um resumo parecido de quando a gente foi começar a estudar os números inteiros. Como nós já vimos, né, o conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente estuda até o 6º ano, né, que é representado pelo conjunto infinito, que inicia a partir do 0, né? E aí não tem fim. Quando a gente foi ver o conjunto dos números inteiros, nós temos esses números naturais, esse conjunto dos naturais aqui, dentro do conjunto dos inteiros, e mais os números negativos que fica à esquerda, né, dos positivos. E aí aqui a gente acrescenta, né, o sinalzinho de mais, porque são opostos ao negativo. Então, esses números, a partir do 0 para a direita, eles podem ter sinais ou não, porque eles aqui no conjunto dos inteiros representam o conjunto dos números naturais, que para formar os inteiros se juntou com os negativos. Hoje nós vamos conhecer o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Então, o que nós temos no conjunto dos números racionais? Aqui, para formar o segundo conjunto, a gente pegou os números do primeiro. Agora, para formar esse terceiro conjunto, nós vamos ter esse primeiro dos naturais, mais esse dos inteiros, e vai acrescentar agora, aqui, números naturais, 3 e 4, negativos do conjunto dos inteiros, menos 9, menos 5, temos também números fracionários e os números decimais. Aqui eu tenho 0,3, aqui eu tenho 4,5. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos esses números naturais, mais números inteiros, mais os fracionários, representados em forma de fração, e mais os decimais. Então, para se classificar um número como um número racional, o que a gente tem? Que ele é, aqui, todo número racional é o resultado de uma divisão de dois números inteiros, sendo o segundo número diferente de 0. Né? O divisor não pode ser 0. Ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma AB, aqui. Isso aqui é uma fração, viu? AB representa os números, com o A e B sendo inteiros, e o B não pode ser 0, que é o divisor. Esse AB aqui quer dizer, né, na fração, da ideia de divisão, que A é dividido por B. Por isso que não pode ser 0, porque na divisão não existe divisão por 0. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, como é que esses números são representados. Aqui o decimal 2 mais 2,5 é a mesma coisa que 25 décimos. Como é que eu vou saber dessa relação entre esse decimal e essa fração? Esses dois números aqui, eu junto eles sem a vírgula, formam o 25. E para representar o denominador, eu coloco 1, e a quantidade de 0 aqui é equivalente a quantos algarismos tem depois
da vírgula, que no caso aí é só 1, por isso 25 décimos, que é a mesma coisa que 25 dividido para 10. Quando a gente faz essa divisão, vai obter esse resultado. Então, as outras não é diferente, ó, 0,9 é a mesma coisa que 9 décimos, ou 9 dividido para 10. 1,8 é 18 décimos. Mesma forma, ó, juntou os dois algarismos, formou 18. Bota o número 1 aqui, tem um algarismo depois do zero, acrescenta um zero aqui, né? Então, se for, por exemplo, o número, vamos dizer, 24,3, esse número vai ser igual à fração 243. Aí aqui, quantos zero eu vou ter na frente do 1? É 1 zero. Aí eu vou e boto aqui, ó, 243 décimos. Se esse mesmo número, a vírgula tiver aqui, ó, o que eu vou fazer? O 243 continua o mesmo número, só vou tirar a vírgula. Mas aqui embaixo, ó, agora eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, então aqui vai ser 2 zeros, seria agora 243 centésimos. Então, o número racional é todo número que pode ser representado em forma de fração. E por que os números naturais são também racionais? Porque, ó, se eu quiser, por exemplo, representar o número 5 em forma de fração, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5 dividido para 1, né? 5 dividido para 1 dá 5. Ou eu posso fazer 10 meios, isso é 10 dividido para 2, que também dá 5. Também posso fazer 15 terços. Quando eu divido 15 para 3, também vai dar 5. Então, todo número inteiro pode ser representado em forma de fração. Então, por isso que os números racionais, eles são representados pela letra Q. Esse Q aqui, quando a gente estudou os termos da divisão, ó, numa divisão nós temos 5 dividido para 2 aqui, por exemplo, né? Aí aqui dá 2, 2 vezes 2, 4. Aí a gente subtrai, sobra 1. Aqui bota uma vírgula, acrescenta o zero. 10 dividido para 2 dá 5. Então, 2 vezes 5, 10. E aí não sobrou mais nada. 5 dividido para 2 dá 2,5. Isso aqui é o dividendo. Isso aqui é divisor. E esse resultado é o quociente. Então, essa letra Q, aqui, ó, dos números racionais, ele indica quociente, né? Uma razão. Isso aqui, ó. Esse número aqui é a razão entre esses aqui, ó. Então, por isso, essa letra. Aí, a atividade que vocês vão fazer vai ser para vocês identificarem alguns números. Aqui, ó, por exemplo, nessa questão vocês vão resolver. Vocês vão indicar a quais conjuntos esses números pertencem. Aí tem aqui, ó, conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. O menos 5 pertence a qual desses conjuntos? E o mais 7 pertence a qual deles? E 3/8. Então, tem alguns desses números que podem pertencer a só um desses conjuntos. Tem uns que podem pertencer a 2 deles e tem outros que podem pertencer aos 3 conjuntos. Na outra questão, vocês vão escrever aqui, ó, entre o número e o conjunto, as letrinhas. Essa letrinha quer dizer pertence e essa daqui não pertence. Então, menos 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Aí, se pertence, você coloca essa letrinha. Se não pertence, você bota a letrinha riscada. E menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 4 pertence ao conjunto dos racionais. Vocês podem ver que é o mesmo número, para observar nos 3 conjuntos. E aí vocês vão completando. E na última, que é essa daqui, vocês vão escrever na forma decimal. Tem a fração, vocês vão transformar em decimal. Como é que vocês vão fazer isso? Dividindo o numerador pelo denominador, ó.
dessa forma. Aqui eu tenho 7 décimos, aí eu quero representar no decimal. O que eu vou fazer? 7 dividido para 10. 7 é menor do que 10, então não vou poder dividir. Vou colocar aqui, ó, um zero e uma vírgula. E vou também acrescentar um zero aqui. Agora, 70 dividido para 10 é 7. 7 vezes 10 é 70. E aí, não sobrou nada. Então, essa divisão aqui, ó, essa fração é representada por esse decimal, 0,7. E aqui, 12 quintos. Eu vou pegar 12 e dividir para 5. Quantas vezes eu conto 5 até chegar em 12? Eu conto 2 vezes, que vai dar 10, né? 2 vezes 5 é 10. E ainda vai sobrar 2. Esse 2 não dá para dividir para 5, porque ela é menor. Eu boto uma vírgula, acrescento 0 e divido 20 para 5, que dá 4. 4 vezes 5 é 20. E aí, não sobrou nada. E aí, eu tenho o decimal 2,4, que corresponde a essa fração. Então, é isso que vocês vão fazer na última questão. Esse aqui, ó, 1 dividido para 25. Não dá, né? Boto o zero aqui e a vírgula. Aí, quando eu boto o zero e a vírgula, eu posso acrescentar um zero. Ficou 10. 10 ainda é menor que 25, não posso ainda dividir. Aí, eu vou botar outro zero aqui. Não bota mais vírgula, só bota a primeira. E vou botar outro zero aqui. Agora, eu tenho 100 para 25, que vai dar 4. 4 vezes 25 é 100 e não sobra nada. Aí, ó, 1,25 avos é equivalente ao decimal 0,04. Então, é isso que vocês vão fazer na última questão. Qualquer dúvida, é só perguntar.